Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre crise energética e industrialização antiga, algo que está afetando vários países da Europa e da África, principalmente no contexto da guerra na Ucrânia. Bom pessoal, só para inserir um pouquinho da onde que surgiu a ideia de discutir esse tema, nessas últimas 2 semanas a gente fez pelo canal 2 cursos, né, o curso de geopolítica das grandes potências, que a gente tentou abordar e entender os movimentos de Rússia, Estados Unidos e China de 2008 até 2022, né, entendendo aí a crise financeira de 2008 como um momento muito importante de mudança dessas relações. E agora, isso foi semana passada, né? E essa semana agora a gente realizou o nosso curso de Geopolítica da África. A gente divulgou aqui no YouTube esses 2 cursos, né? E se vocês tiverem interesse, falem aí para nós em realização de novas edições, de outras ideias de curso, de repente, que vocês tenham, que a gente está bem feliz com o feedback de vocês. E durante essas 2 discussões, o tema de industrialização antiga apareceu de uma forma ou de outra para entender alguns movimentos recentes, não só com relação à Ucrânia em específico, mas para entender mais ou menos algumas propostas que estão aparecendo hoje como respostas a esse processo, como respostas possíveis aos impactos desse conflito no sistema internacional. Né? E parece ser interessante a gente abordar esse tema, porque raramente em análises geopolíticas a gente puxa a temporalidade de média duração. E acho que essa é uma discussão bem importante que a gente precisava ter aqui no canal, de uma forma ou de outra, para debater esse tema e outros, né, de uma forma importante. Quando eu falo de temporalidade de média duração, é porque vocês já perceberam aqui pelo canal, pelo que a gente vai discutindo e debatendo, que a gente tem uma perspectiva aqui de longa duração, né? E nesse sentido a gente está muito próximo das propostas feitas pelo Brodel, né, um historiador que produziu na metade do século XX, né, da metade do século XX para frente, e que tem um texto, inclusive, chamado História e Ciências Sociais a Longa Duração, na revista de História da USP. O texto, se não me engano, é de 1958, vou colocar as referências aqui nos comentários também, onde ele aborda, né, essa questão da longa duração, né, porque quando a gente fala de geopolítica, por exemplo, é muito comum a gente abordar questões de curta duração. A gente até tem um cuidado aqui no canal de não embarcar no noticiário de uma forma ou de outra, porque de repente é algo que hoje pareça ser algo que vai mudar toda a realidade do sistema internacional, na verdade, compõe aí um conjunto de eventos que são importantes, têm a sua relevância, mas não são aquilo que a gente chama de ponto de inflexão. Ou seja, não são momentos em que é perceptível a mudança do funcionamento do sistema como um todo. Então, nesse sentido, parece ser interessante a gente observar que a proposta do Brodel a respeito das longas durações é, de uma forma ou de outra, de tentar entender a dinâmica que está localizada por trás das estruturas sociais que permanecem para além do cotidiano, né? Ou de 1 ano, 2 anos, né? Aí 5 anos a gente já fala de um médio prazo, e aí a gente fala de décadas quando a gente fala de longo prazo, ou às vezes, inclusive, séculos, né? Tem algumas vezes que a gente recupera aqui algumas coisas do século XVI, do século XVIII, do século XIX, enfim, né? Para trazer essas questões importantes. E por que isso é importante para a gente pensar, por exemplo, a questão da crise energética que está acontecendo lá na Europa? Porque existe um ponto relevante de coordenada temporal e coordenada espacial. Que são essas 2 ideias. Na verdade, não é conceito de ninguém, é uma ideia que eu uso, na verdade, para a gente entender que a gente se localiza no mundo, também com relação à geopolítica, à política internacional e tudo mais, por meio, né, através, digamos assim, de algumas coordenadas, né, sejam essas coordenadas espaciais, sejam essas coordenadas temporais. Né? Se a gente for falar, por exemplo, de coordenadas espaciais, basta a gente pensar, né, como que universidades do centro dos países pensam os países, né, produzem conhecimento sobre esses países a partir de alguns pressupostos que podem não ser encontrados nas periferias ou em regiões mais afastadas. Né? Nesse sentido, acho que a coordenada espacial das discussões, dos temas, né, a localização dos discursos é algo bem importante.
Mas no caso da guerra da Ucrânia, por exemplo, a gente pode pensar, né, por que os países da África, da América Latina, do Caribe, da Ásia não embarcaram no projeto europeu ou norte-americano, e norte-americano, na verdade, de apoio total à Ucrânia e de crítica total à Rússia, né? Isso também tem a ver com uma percepção de que esse ambiente de confrontação permite a esses países também não adotar esse alinhamento automático a nenhum dos lados. E, portanto, alcançar na política internacional, né, impacto e influência nas práticas decisórias. Tanto que essa postura de não, principalmente dos países africanos, de não apoiar diretamente nem a Ucrânia nem a Rússia, né, condenando a invasão, mas não chegando a ponto de condenar a Rússia em si, enfim, pelas suas preocupações geopolíticas, fez com que essa semana a gente tivesse, de uma forma ou de outra, um apoio muito significativo de países africanos para que o acordo a respeito da exportação de grãos a partir dos portos do sul da Ucrânia, principalmente do porto de Odessa, fosse alcançado entre Rússia e Ucrânia por meio da mediação da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, e também de países como a Turquia, a Argélia, o Egito e o Irã. Então, essa percepção ela é muito importante para a gente entender que algumas tomadas de decisão advêm desse processo de coordenadas espaciais, né? Mas a gente também tem que entender as coordenadas temporais, né? E aí a questão do tempo, que é especialidade dos meus colegas físicos ou historiadores, ela é sempre muito difícil de ser abordada também na geografia, mas acho que pelas ciências sociais como um todo e pelas relações internacionais em específico, né? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, a temporalidade ela sempre está ligada ainda de uma forma ou de outra com aquele paradigma entre o novo e o antigo, né? Só que esse novo e esse antigo, de uma forma ou de outra, podem ser estruturados aí de uma maneira um pouco diferente, né? Eles podem ser compreendidos e eles são julgamentos de valor, na verdade. São julgamentos morais que dependem muito de como a gente enxerga o que é novo e o que é antigo. Então, por exemplo, né? Muitas pessoas da minha geração, pessoas mais velhas e tal, ainda consideram o smartphone uma novidade, né? Algo que está acontecendo de forma muito recente, algo que ainda está mudando todos esses processos. Mas a gente está encaminhando, daqui a pouco, no ano que vem, na verdade, para o 15º ano de lançamento do primeiro smartphone aqui no Ocidente, que foi o iPhone. Então, a gente tem que parar para pensar que são 15 anos em que o smartphone alcançou, né, tudo isso que hoje ele acabou se tornando, né, para a nossa vida cotidiana, né, até em vários países como forma de acesso à cidadania, também aqui no Brasil, durante a pandemia, pessoas que não tinham acesso ao celular, ao smartphone, tiveram problemas para sacar auxílios e por aí vai, né? Então, algo que demonstra a importância dessa temporalidade, né, dessa nossa coordenada temporal. Talvez a gente tenha que começar a entender que o smartphone não é algo tão novo assim, né? Mesmo laptops, enfim, se vendem ainda como uma ideia de modernidade e de novidade, mas na verdade estão nos acompanhando aí há uns 20, 30, em alguns casos de alguns aparelhos, 40 anos, né? E quando a gente fala de 40 anos, por exemplo, se eu falar 40 anos atrás, eu estou falando de 1982, né? E a gente está falando aí de governo Nixon, lá nos Estados Unidos, já no fim da Guerra Fria. Então, 40 anos atrás, não é mais nem bem a Guerra Fria que estava acontecendo, né? E isso causa um impacto muito importante para a gente entender algumas demandas e alguns processos que estão acontecendo. Aí vocês podem virar e perguntar, tá, Gustavo, você não falou agora, até agora de energia nem de indústria. Você falou que você ia falar de indústria e energia nesse vídeo, né? Mas é que eu acho que isso é muito importante, essa contextualização ela é muito importante para a gente tentar entender o impacto que isso tem na análise, né, sobre as decisões que estão sendo tomadas tanto na Europa, como no norte da África, como no Oriente Médio, principalmente a respeito da sua capacidade industrial e a resposta que essa capacidade industrial está dando para digamos assim, responder mais ou menos o que está acontecendo no mundo hoje, né? E aí, cabe a gente pensar que essas regiões,
né, principalmente a região da Europa, ela tem uma industrialização pesada, mais recente, ligada a, né, assim, que ocorreu na década de 50 e na década de 60, né? Então ela já é uma industrialização antiga. Basta a gente lembrar, por exemplo, do Grande Nevoeiro de Londres de 1952, né, que foi causado pela poluição industrial daquele período pós-guerra em que houve muito investimento na produção, e acho que esse é o aspecto principal, de grandes infraestruturas industriais. De uma forma ou de outra, essa região, essa bacia do Mediterrâneo, se a gente puder chamar assim, ela tem a sua infraestrutura industrial muito lastreada nesse período da década de 50 e da década de 60. E o que acabou acontecendo? Com o avanço das economias, principalmente da Europa, houve de uma forma ou de outra, houve não vou dizer um desinteresse, mas um desincentivo para o investimento em infraestruturas industriais no continente. Afinal de contas, a partir dos anos 90, a gente está falando do processo, do período de globalização, né? Ou seja, nos anos 90, no começo dos anos 2000, um dos aspectos principais que a gente observou na economia e na política mundiais foram as consequências da transnacionalização da produção. Várias empresas da Europa mandaram para países em desenvolvimento, ou países antigamente conhecidos como países do terceiro mundo, suas plantas fabris, mantendo nos países de origem apenas serviços jurídicos, capacidade de desenvolvimento e pesquisa, design, né, enfim, mas a produção mesmo dos produtos, fica meio, né, assim, redundante falar, mas a produção de fato acabou indo para os países do terceiro mundo, né? Isso auxiliou muito para que, por exemplo, a China, no longo prazo, tivesse a capacidade industrial que ela tem hoje, mas, de uma forma ou de outra, isso marca o fato também de que houve, não vou dizer um abandono, mas houve um cálculo estratégico por vários países da Europa e do norte da África e do Oriente Médio de perceber se valia ou não a pena instalar novas infraestruturas, principalmente de energia. Esse aspecto ele é muito importante para a gente entender, né, qual é o movimento desse processo, porque infraestrutura de energia, gente, é algo muito caro de ser investido, né? E à medida em que a questão da autonomia da produção da energia deixou de ser um problema, principalmente para países europeus, eles deixaram de investir tanto na criação de novas rotas de circulação de energia dentro do continente, né? Isso é perceptível nos anos 90, mas principalmente nos anos 2000, em que houve um esforço gradativo e cada vez maior, principalmente de renovação da malha de distribuição energética já existente. Mesma coisa que aconteceu na Líbia, no Egito, na Arábia Saudita, também queira ou não, e em países como a Síria, né? E por que isso era tão importante? Porque na época da Guerra Fria, ali nos anos 50, 60, 70, que é o período de industrialização da Europa, nos anos 70 e 80, que é o período de industrialização do norte da África e do Oriente Médio, a gente observa de uma forma ou de outra que a ligação entre investimentos nessa área e projetos governamentais não era modulado pela economia. Ele era modulado pela segurança. E havia financiamento dos Estados Unidos, da União Soviética, de grupos de financiamento, tanto privado quanto público, internacionais, que viam no envio de dinheiro para países desenvolverem sua malha energética algo que traria benefícios de longo prazo, não necessariamente lucro. A gente não pode esquecer que mesmo a Europa, durante o período da Guerra Fria, tanto a Europa Oriental como a Europa Ocidental, sofria também com relação a uma divisão internacional do trabalho, não só econômica, mas também ligada às questões de segurança. Tanto que a gente não fala naquele período ainda de Europa Ocidental, incluindo as ditaduras militares que tiveram lugar, principalmente nos países do Mediterrâneo, incluindo os fascistas, né, os regimes fascistas de Salazar e Franco na Espanha e em Portugal,
né, que haviam inclusive apoiado Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, mas cuja manutenção no poder foi vista pelo Ocidente como algo importante para manter a estrutura capitalista da sociedade de Portugal e Espanha, mas também as ditaduras militares da Itália, da Grécia, da Turquia, que nos anos 70 lutaram uma guerra suja muito parecida com a guerra suja que as ditaduras aqui na América Latina também lutavam. Né? Então acho que é um aspecto importante para a gente pensar que essa estrutura, né, essa arquitetura de segurança internacional, de uma forma ou de outra, influenciou durante o período da Guerra Fria o desenvolvimento dessa malha de energia, né, voltada para a autonomização desses países. E é isso, por exemplo, um dos motivos da crise, inclusive, entre Ucrânia e Rússia, pelo menos desde 2006, com a questão dos royalties, porque você tem também no bloco oriental lá da Europa uma mesma malha de distribuição de recursos energéticos, já que depois de 68 principalmente há uma intenção da União Soviética de controlar de forma direta a atuação de todos os países do leste europeu que estavam sob seu comando, o que exclui tanto a Albânia quanto a Iugoslávia, e que faz com que depois que esses países deixem de fazer parte ou do bloco socialista ou da União Soviética, eles acabem de uma forma ou de outra dependendo dessa malha construída naquele período da Guerra Fria pela União Soviética, porque eles não tinham mais recursos para construir novas malhas de infraestrutura de distribuição de recursos energéticos ou de energia. Então você tem uma situação em que processos de longa duração acabam impactando hoje, por exemplo, nas crises energéticas que estão sendo aguçadas ainda mais pelas mudanças climáticas. Afinal de contas, né, a gente está vendo cidades na Alemanha, cidades no Reino Unido, cidades na França, que estão enfrentando no momento apagões elétricos, né? Por quê? Porque as cidades elas não estão preparadas para o calor. No verão, no inverno, elas utilizam a energia elétrica para produzir calefação, principalmente por meio do gás natural, que é exportado majoritariamente pela Rússia, mas também por outros países. E agora, no verão, o problema não é o gás natural, mas sim a energia elétrica, né? Porque como não há os prédios, né, são construídos de forma a evitar o frio, as pessoas utilizam muito ar-condicionado, aquelas que têm, né, ou outros aparatos, enfim, que ajudem, ventilador e por aí vai, que ajudem a escapar de algumas temperaturas que estão chegando, por exemplo, a mais de 40 graus no Reino Unido, na Alemanha e na França. Então acho que esse é um aspecto importante para a gente entender, né, as conexões entre vários aspectos, e algo que a guerra na Ucrânia traz também como questão importante. Tá bom, gente? Acho que é isso para o vídeo de hoje e a gente se vê semana que vem. Um abraço!